tema de nossa aula de hoje é funções orgânicas nitrogenadas. Na nossa última aula, a gente estudou funções orgânicas oxigenadas, que eram aquelas que têm oxigênio na sua fórmula. Já as nitrogenadas são aqueles compostos orgânicos que apresentam nitrogênio em sua composição, além do carbono e do hidrogênio. Antes da gente começar a estudar cada função dessas, a gente vai lembrar que o nitrogênio ele faz parte do grupo 5A na tabela periódica. Por ser do grupo 5A, tem 5 elétrons na sua camada de valência e precisa de 3 elétrons, precisa receber 3 elétrons para garantir a estabilidade. Por conta disso, com seu número de oxidação -3, ele só faz aí na cadeia 3 ligações. E se a gente for observar essa estrutura que está representada aí na figura, cada nitrogênio que aparece na fórmula, ele só tem 3 ligações. A primeira função que a gente vai ver é a função amina. A função amina, ela tem o nitrogênio colado aí na cadeia orgânica. Vamos ver primeiro as propriedades físico-químicas desses compostos e depois a gente vê classificação e nomenclatura. As aminas, elas são, na verdade, produtos da substituição de um ou mais hidrogênios da amônia por um grupo derivado de hidrocarboneto. A amônia é um composto que tem fórmula NH3. Alguns daqueles hidrogênios, eles acabam aí sendo substituídos por algum composto que vem de hidrocarboneto. Como esse composto que tem aí embaixo, a gente tem um anel de benzeno, tem uma estrutura aí de carbonos e termina com NH2. Essas aminas são moléculas moderadamente polares, possuem caráter básico muito fraco, podem atuar como ácidos também, dependendo do meio. As aminas primárias e secundárias, elas estão unidas por ligações de hidrogênio. Já as aminas terciárias não formam ligações de hidrogênio, então possuem o ponto de ebulição menor. A amina primária e secundária têm altos pontos de fusão e ebulição, porque elas estão unidas por ligações de hidrogênio. Pode-se dizer que o ponto de ebulição ele aumenta na seguinte ordem. Quem tem o menor ponto de ebulição é a amina terciária, seguida da amina secundária, e quem tem o maior ponto é a amina primária. Mas quem são essas aminas primárias, secundárias ou terciárias? Aí a gente vai estudar agora a classificação desses compostos. Uma amina ela é considerada primária quando o meu nitrogênio ele está ligado a apenas um carbono. A amina é secundária quando está ligada a 2 carbonos e a amina terciária quando o nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Como é a nomenclatura dessas aminas? Vai ser uma nomenclatura que vai seguir aquilo que a gente tem aprendido até aqui, onde eu tenho o prefixo, que é pela quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia, o infixo, pelo tipo de ligação entre carbonos, e o meu sufixo, amina. Eu costumo dizer que os compostos nitrogenados eles são mais fáceis na hora da nomenclatura, porque a amina termina exatamente com a palavra que é o nome da função, amina. E aqui a gente tem esses exemplos. Se a gente for contar os carbonos, são 4 carbonos aí na primeira cadeia, e lá na ponta da direita eu tenho o meu composto de nitrogênio, que vai caracterizar a função amina. Então, 4 carbonos, o prefixo é but, ligação simples entre eles, o intermediário é AN, e lá no carbono 1, a função amina. Lembrando que aqui também tem aquelas prioridades. Minha prioridade é sempre o grupo funcional. Na minha segunda cadeia, eu tenho também aí o grupo funcional. Na minha terceira cadeia, eu tenho o grupo funcional e tenho insaturação. Quem é a prioridade é o grupo funcional. Aí, no meu segundo exemplo, eu tenho aqui 6 carbonos e eu tenho o meu grupo funcional amina no carbono 2, que eu vou sempre começar a numerar minha cadeia
da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, começando da esquerda para a direita, o grupo funcional amina está no carbono 2. E como que eu vou numerar? Boto o nome da cadeia principal e depois eu coloco em que carbono eu tenho o grupo funcional e a terminação amina. Então, 6 carbonos, prefixo X, ligação simples entre eles, o infixo é AN, e no carbono 2, a função amina. No meu último exemplo, que eu tenho aqui o grupo funcional e a ligação dupla ou insaturação, agora eu vou ter que dizer em que carbono eu tenho o grupo funcional e em que carbono eu tenho a insaturação. Então, vamos de novo. 6 carbonos, prefixo X. A minha ligação dupla, já que agora eu vou ter que colocar quem é o meu infixo, ou grupo intermediário, a minha ligação dupla está no carbono 4. Se é ligação dupla, o infixo é N. E no carbono 3, eu tenho a minha função amina. Então, X4 em 3 amina. Lembrando daquela regra que entre número e palavras eu vou separar sempre por hífen. A outra função nitrogenária que a gente tem são as amidas. São moléculas muito polares, elas vão se unir por ligações de hidrogênio. Os pontos de fusão e de ebulição das amidas são muito elevados e vão diminuindo à medida que aumenta a massa molecular da substância. Então, quanto maior a cadeia, maior a massa molecular e menor o ponto de fusão e ebulição. As amidas, elas são sólidas à temperatura ambiente, com exceção da metanamida, que é líquido e também é incolor. As amidas mais simples são solúveis em água e pouco solúveis em solventes apolares, e em geral todas são solúveis em álcool. São utilizadas na síntese de outros compostos orgânicos e como intermediárias na preparação de medicamentos. Como que eu vou reconhecer uma amida? Eu vou ter um nitrogênio ligado aí diretamente à carbonila, que é o meu C-O. Uma informação também que a gente pode ver aí, ó, ele parece bem com ácido carboxílico. Então, as amidas, elas são derivadas de ácidos carboxílicos, que era aquele C-O ou H. Era a carbonila com a hidroxila. Acontece que nas amidas, a hidroxila saiu e entrou um composto aí com nitrogênio. O NH3, que era da amônia, entrou aí, perdeu o hidrogênio na substituição e acabou ganhando aí essa carboxila. Então, a amida, como que eu reconheço? Nitrogênio ligado ao C-O ou carbonila. E como é a nomenclatura das amidas? A mesma coisa que a gente fez lá em amina, mas apenas com a terminação agora do novo grupo funcional, que é a amida. Então, aqui a gente tem metanamida, que é com um carbono, etanamida, com 2 carbonos. Nesse terceiro exemplo, nós temos aí uma cadeia ramificada, onde eu tenho que numerar de novo, começo lá a prioridade, meu grupo funcional, e eu vou ter que dizer onde eu tenho a minha ramificação e dar nome à ramificação. Nesse terceiro exemplo, como é apenas 3 carbonos, eu não preciso dizer que é no carbono 2, porque é o único local onde eu posso ter ramificação em 3 carbonos, é o carbono 2. Na ponta, ele vai ser segmento de cadeia principal. E nesse terceiro exemplo, se a gente olhar, eu tenho 2 ramificações. E as duas são radicais metil. Então, ele é metil 2 vezes, o meu prefixo aí vai ser dimetil. E o nome da cadeia principal, propan, e a função amida. Então, o composto dimetilpropanamida. No quarto exemplo, nós temos de novo uma cadeia com 3 carbonos, nós temos ramificação e nós temos insaturação. Com 3 carbonos não preciso numerar, mas eu sei que vai começar da direita, né? Se precisasse, eu começaria da direita, porque é a extremidade mais próxima da minha função.
Mas quem eu coloco em nome primeiro? Primeiro da ramificação, metil, 3 carbonos, prop. Eu tenho uma ligação dupla, o infixo é N e a função amida. Então, o nome da minha função, metilpropenamida. E o último eu tenho apenas anel de benzeno e a amida, que é o C dupla O, ligado ao NH2. Se eu tenho anel de benzeno, benzenamida. E a nossa última função nitrogenada, por enquanto, são os nitrocompostos. Como o próprio nome diz, são compostos de nitrogênio. O mais comum é o NO2 ou dióxido de nitrogênio. Então, sempre que eu tiver NO2, esse composto de nitrogênio em uma cadeia orgânica, eu tenho a função nitrocomposto. Eles são substâncias aí altamente reativas, possuem ponto de fusão e ponto de ebulição elevados, são compostos polares e são unidos pelas forças dipolo-dipolo, são mais densos que a água e praticamente todos são insolúveis em água. Os alifáticos ou de cadeia aberta, eles têm odor agradável e não são nocivos à saúde. Já os aromáticos são tóxicos e possuem odor desagradável. E como que eu dou o nome? Diferente de amina e amida, que o nome estava lá no final, em nitrocompostos eu coloco o iniciozinho nitro antes do nome da cadeia. Então, nitro e o restante eu dou nome como um hidrocarboneto comum. Aí a gente vai seguindo, ó, nitrometano, nitroetano, cadeias a partir de 4 carbonos. Eu vou numerar em que carbono eu tenho nitrocomposto. Como é o caso desse terceiro, eu tenho no carbono 2 o nitro e a cadeia butano. No quarto exemplo, eu tenho nitrobenzeno. E no último, a gente tem trinitro, porque tem 3 compostos de nitrogênio. E esse composto de anel de benzeno com metil é chamado comumente de tolueno. Então, essa cadeia tem o nome usual trinitrotolueno, que é o famoso explosivo aí com o símbolo TNT que a gente aprendia lá, que a gente via em desenhos animados na infância. Então, aquele TNT, aquele explosivo, nada mais é que o trinitrotolueno, que é um nitrocomposto.